Boa tarde, pessoal. Mais uma vez estamos aqui, um encontro conosco e com as vozes ancestrais para mais um bate-papo que a gente deseja e tem certeza que vai ser muito enriquecedor. E eu quero pegar um gancho aí já dos episódios anteriores, onde falamos bastante de culturas ancestrais e civilizações ancestrais. E a gente vem discutindo esse assunto, de onde viemos e para onde estamos caminhando. E tem uma coisa que hoje, com grato prazer, uma honra, né? Nós vamos discutir um assunto que vem permeando a humanidade, ou talvez até antes desta humanidade que a gente conhece como humanidade, que são a relação dessas comunicações, do armazenamento das informações, onde que isso acontece, onde que estão registrada toda essa história de todas as civilizações. E não tem como a gente pensar nisso e discutir esse assunto sem nos remeter à questão de armazenamento de informação, da cultura, da sabedoria de todo esse planeta e, quiçá, de outros planetas, de outras civilizações que estiveram aqui. E a gente sabe hoje que os minérios, os cristais, os minerais em geral, estão extremamente envolvidos nisso hoje. E o assunto de hoje é esse, né? Temos aí uma oportunidade ímpar hoje de falar, ouvir e discutir um assunto que está muito ligado ao armazenamento de toda a sabedoria, de toda a nossa história, seja ela aqui nesse planeta ou não. Então, muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos. Obrigado, Vanessa. Tem uma surpresa aqui, vou agradecer a nossa convidada por estar aqui, nos dar essa honra, né? Gabi, tudo bem aí? Bem-vinda. E dou a palavra para a Vanessa para ela fazer as boas-vindas também, como é de praxe. Hoje nós invertemos, né? Pois é. Tá animadinho agora, já querendo começar ele, entendeu? Só porque hoje nós somos duas mulheres, né? Ele está aqui iniciando Tem que pôr ordem na casa, o nosso bate-papo, achando que vai conseguir falar depois. Na verdade, a gente deixou ele falar agora, porque depois não vai ter mais tempo, né, gente? Mas, boa tarde para vocês também. Estou super feliz, como o Ronaldo falou, poder compartilhar sobre os cristais, principalmente, essa linguagem cristalina que permeia as nossas civilizações há milhares e milhares de anos. Convidando hoje aqui com a gente Gabriela Maciel, a nossa super querida amiga, que é unha e carne com os cristais. Praticamente feita de cristal, essa mulher, gente. Então, assim, quero que vocês aproveitem muito tudo que a gente vai bater de papo hoje aqui, tudo que a gente vai conversar sobre eles. Pedir para a Gabi que trouxesse para a gente uma grade, né, ancorando, inclusive, o trabalho. Eu acho que o Ronaldo muito bem colocou o fato de que os cristais permeiam as nossas civilizações desde sempre e são os nossos grandes armazenadores de informação, né? De onde a gente tem cada vez mais feito uma série de downloads e trazendo aí grandes coisas, e eu sei, porque dos nossos bate-papos, das nossas loucuras, né, Gabi? Eu já vou deixar ela falar, tá, gente? Ela é convidada, mas eu já vou deixar ela falar. Das nossas maluquices. E que, muitas vezes, a gente sabe que estão chegando muitas informações, né? Muitos cristais trazendo informações e downloads dessa importância que é a conexão do humano com Gaia. Eu acho que esse é o assunto, Gabi, que a gente pode explorar muito hoje, trazer para o pessoal e contar aqui para eles exatamente essa questão, né? O quanto os cristais estão pedindo essa conexão, né? Essa reconexão do humano com a Terra, com Gaia, e como eles estão se manifestando nisso. Então, qual é a ideia, né? Vou dar a palavra aqui para você falar, porque senão eu me empolgo, todo mundo já sabe que eu falo muito. Então, somos duas, então. Para você contar pra gente sobre essa grade que você trouxe aqui, como é que eles quiseram se apresentar e sobre todo esse processo que você vem percebendo na sua conexão com os cristais, sobre esse movimento de conexão mesmo entre Gaia e a humanidade. Ai, gente, primeiro, gratidão por esse canal, por a gente poder falar numa roda entre amigos de assuntos tão profundos, tão necessários.
E essencial, enfim. Acho que falar de cristal para mim é como você disse, Ivan. É tipo, é minha essência. Eu brinco que a primeira mesada que eu ganhei com 7 anos, eu comprei cristal. Enfim, com uma boa mineira. Muito bom. Sabe, tipo, acho que quem já foi para Minas, qualquer lugar que você vai em Minas tem sempre aquela caixinha de cristais, que é os cristais dos signos, né? Enfim, é uma coisa que, bem, para quem nasceu no começo da década de 80, a gente tem uma relação com os cristais que vem mudando ao longo aí das décadas, né? E acho que é importante até a gente já abrir dentro desse universo. Porque a minha conexão na infância com os cristais é uma, e hoje é uma conexão totalmente diferente. Muito mais profunda, muito mais rica. Até porque, um assunto até que eu já gostaria de falar aqui, o estudo dos cristais, que começou... né, esse estudo moderno, né, que deu um boom lá na década de 70, principalmente nos Estados Unidos, né, é um outro universo de cristais. Tanto que quem pegar hoje referências de Jane Ondal, de Katrina Rafael, de Melody também, que é uma grande referência aí de compilação, e aqui no Brasil o Duncan também, que é uma grande referência para a gente de estudos cristalinos, muitos dos cristais que eles estudaram, hoje a gente já encontra com muito mais facilidade. E muitos cristais que, inclusive, estão aqui, são cristais novos, que é o que você trouxe, né? Que eu sinto que a descoberta ou desvelar dos cristais, através da extração, elas vêm acompanhando os shifts de consciência planetário. Então, eu acredito, né? É uma linha que eu gosto muito hoje de seguir. E entenda que a forma como eu vejo... o nosso próprio acesso à consciência, ele também é transitório. A água que passou há 40 anos atrás, 41 quando eu nasci, para cá, muita coisa mudou, né? A forma como a gente se conecta muda, os campos conscienciais vão se amplificando, assim como o nosso acesso aos cristais. Então, os cristais que eu comecei a estudar hoje... Quando a gente acessava, nossa, era super raro formações como o cristal Dao, por exemplo. E esse cristal, por exemplo, que eu estou aqui na minha mão, é um cristal novo. É um cristal que é uma formação que está começando a ser extraída no Peru. Que eu já fiquei apaixonada, então, gente? Que para quem, só para vocês entenderem, é uma formação de uma ponta de quartzo revestida de crisocola. E trazendo assim um background aqui para vocês, né? Quando a Van e Ronaldo me convidaram para a gente bater esse papo, e a Van sentiu, né? Nossa, poxa, vamos levar uma grade. Vamos montar ali, né? Ancorar a energia do podcast com a grade. O trabalho que eu trago para as grades, né? Seja a convite de alguém, ou seja através dos atendimentos, ou através do desenvolvimento meu pessoal, é 100% intuitivo. É lógico, né? Se a gente for pegar aqui alguns minerais, eles vão ter estudos de N pessoas. Mas a forma como eles se apresentam numa grade é 100% o campo da nossa conexão do sutil para o físico, para que quando a gente conecta e traz isso para o físico expande para o sutil. Então, é um grande movimento toroidal aqui. Por isso que é vivo, é dinâmico. Então, cada pessoa que está aqui, que se conecta, ou cada pessoa que está ali do outro lado, que vai se conectar com essa grade, com o campo cristalino, é único. Porque a nossa geometria é única. E isso, ao longo da história, os nossos ancestrais já tinham essa conexão. Tanto que, enfim, né, trazendo até um contexto aqui, os faraós eram enterrados com o vidro da Líbia, né? No processo, né, de passagem para as outras dimensões. Na América, os mesoamericanos eram enterrados com alguns cristais que foram encontrados, como a jádia, um cristal recorrente aí nas celebrações fúnebres, né? Nesses ritos de passagem. E ao longo da história a gente vem achando, né, nas pesquisas arqueológicas, qual que eram essas conexões cristalinas nesses momentos do espaço-tempo
e que representa o campo de consciência daquela civilização. Deixa eu te fazer uma pergunta, só um corte aqui, mas não perde a linha aí Tá. do raciocínio. Só pra gente informar aqui pro pessoal. Eu posso considerar, e quem tá assistindo a gente, que essa grade, estando aqui ancorada dentro do nosso conceito, da nossa ideia, né, de trazer essa voz ancestral de Gaia para a humanidade, vai reverberar para cada uma dessas pessoas dentro daquilo que é a sabedoria interior dela. Exato. Aquilo que ela tá precisando receber como instrução nesse momento. Exato. E se, por exemplo, né, algo também que é muito importante a gente deixar claro aqui. O campo que ela está ancorando aqui agora é um. Se você acessar amanhã, Pode ser outro. pode ser outro. Porque é outra Vanessa amanhã. É outra configuração da geometria da Vanessa que vai se conectar com essa... Já processou uma série Exato. de Então, informações. é uma tecnologia muito inteligente e dinâmica. E é uma coisa que, enfim, né, gosto de falar muito, que é por campo de ressonância. Perfeito. Então, o nosso campo vibracional, ele oscila muito ao longo do dia. Então, dependendo daquilo que meu corpo precisa, e entenda corpos, que vão muito além. O corpo. Então, vai depender de como os nossos corpos estão conversando, em ressonância ou não. E a tecnologia cristalina, ela é tão inteligente, né, dentro da dinâmica da formação do universo, que ela conversa trazendo a referência de alinhamento, a referência de centramento dentro do campo de cada um desses minerais. Então, uma ponta de quartzo com crisocola, ela tem um padrão. E é um padrão que a gente estudou, que existe um padrão recorrente, que essa é a base para a gente trazer um fundamento de conhecimento. Mas a aplicabilidade dela é infinita. Por isso que eu acho muito importante isso. Hoje a gente tem uma liberdade maior para trazer isso. Porque antigamente a gente ficava muito rígido e restrito às referências de uso. Não só dos cristais, até mesmo de medicamento, enfim, de tudo, né, no nosso sistema. Mas hoje a gente está tendo uma liberdade maior de permitir que a nossa intuição e a nossa própria conexão nos guie. Então, a geometria que está aqui hoje, ela tem esse aprendizado também para trazer para a gente. Como que você vai se conectar com ela? Eu, por exemplo, comecei esse trabalho totalmente no mental. Virginiana, metódica, técnica, né? A gente nas nossas discussões, não, peraí, tem que alinhar, tem que estar milimetricamente. É válido, sim, super válido. Né? Muito egípcio. Não é muito egípcio, né? Tudo milimetricamente calculado, gente, a minha quadradinho. cara, né? Não, peraí. Crisocola, a gente vai falar de Gaia, conexão planetária. Não, peraí, eu quero trazer a geometria da flor da vida na base. É lindo isso. Tá, mas aonde isso entra na minha vida? Aonde isso entra no meu campo em que eu consigo trazer de uma maneira palpável. E isso é muito único de cada um. Porque a nossa realidade, a nossa geometria, o nosso DNA, a nossa conexão no espaço-tempo, ela é única. Então, como é que eu posso moldar ou querer dizer como que esse campo vai trabalhar em mim pela mente, pelo canal do outro, entende? Então, eu falo que um dos primeiros canais que eu gosto de trazer quando eu trago o universo cristalino é desconstruir isso. É se permitir se conectar 100% pelo seu canal. Pela sua conexão, em que você se coloca como um portal. E o cristal ensina muito sobre isso. É igual, mas qual cristal é bom para colocar em qual chakra? Eu não sei. Se permita se conectar. Então, por exemplo, trazendo o meu sentir para essa grade dentro da nossa troca de backstage aqui, né, do podcast, eu vi tudo azul na hora que você falou. Vamos levar cristais? Eu falei, tá, mas qual que é o seu sentir, Van? Pra gente... E isso é um outro ponto, né? Existe um campo de ressonância da Gabi com ela mesma, existe um ponto de ressonância da Gabi com a Vanessa, da Gabi com o Ronaldo, existe um campo de ressonância nosso do lado de lá, e existe no espaço que nós estamos, nesse prédio, na cidade de São Paulo. Então, são múltiplos campos de ressonância. E dentro disso, a gente traz essa complexidade para a grade. Então, você pode olhar essa grade por camadas. Então, quando a gente trouxe o campo cristalino para esse permear aqui,
vieram grupos cristalinos. E aí eu falei, bem, aí a Gabriela mental começa a operar, porque eu falo, viu, gente, mas aqui a mente não para. E eu louca pensando e tipo, nossa, qual cristal é melhor para quê? Porque é uma eterna briga interna minha, da minha mente racional com a minha mente intuitiva, que é... Ah, mas isso não acontece com ninguém. Não, gente, não, porque olha, eu acho que é só comigo às vezes, tá? E aí aquela... Fica tranquila, porque... Aquele conflito, eu falei assim, pera, o que que vai vir? O que que quer descer? O que que quer, como uma grande amiga nossa fala, o que que quer coagular disso tudo, né? E aí eu falei, não, isola o mental, traz o sentir. E é uma conexão de cardíaco com a mente superior, né? Porque essa é onde a comunicação é livre, é fluida. E a gente... E aí traz. Aí eu deixei eles se manifestarem. E, gente, a gente conversa com os cristais, eles conversam com a gente. Também é igual. Então, enfim, né? Aqui o grau de loucura a gente subiu um pouquinho de nível, né, Ronaldo? Se você está vendo isso agora, escutando isso agora, e simpatizando, não acho que você também está louco. Exato. A loucura aqui é relativa. Muito pelo contrário, né? Pode ser que você esteja atingindo o mesmo grau de consciência e percepção que a Gabi. Você está sendo só mais intuitivo. Exato. Até porque, né, por milhares de anos, né, gente, vamos falar de ancestralidade aqui, por milhares de anos a nossa intuição ela foi extremamente engessada, castrada, bloqueada no sentido de que tudo que conectava com a gente com a subjetividade era algo que era totalmente negligenciado e ofuscado. Né? Exato. Considerado irracional e não produtivo, não legal. Exato. Então eu sinto até, voltando para o universo cristalino e juntando com essa questão ancestral, o cristal que permeou toda a construção aqui dessa grade foi a apatita. E a gente já tem estudos aí em que são encontrados cristais de apatita na nossa pineal, né? A gente é feito e constituído de uma estrutura cristalina. Por isso que, por mais cético que você seja, por mais racional que você seja, quando você está perto desse universo cristalino, que inclusive está até nos nossos celulares, né? Nessa tecnologia que vos fala. Toda essa, né? Essa daqui, né? Para o som chegar até vocês, tudo isso é cristal. Então, a apatita, ela é uma grande condutora e ativadora desse nosso processo intuitivo, né? E lembra que a forma como você se conecta com a sua intuição é uma, a sua é outra, a minha é outra. E quando a gente se junta para falar de intuição, para falar dessa grande tecnologia que nós temos, né? Que conecta, na minha opinião, passado, presente e futuro. E aí a gente... Que é um outro tópico, né? Que nós não entraremos aqui, senão nós vamos sair daqui, será daqui a 100 anos. Próximo podcast. Que é essa perda da referência de espaço-tempo. Quando a gente sai desses limitantes que nos foram colocados para, inclusive, limitar o nosso acesso intuitivo a outras realidades, a outras dimensões, e que esses seres aqui fazem muito bem como uma grande ferramenta de condução de processos. Então, eu falo que os cristais são excelentes ferramentas de condução de processos, seja de acesso a realidades, acessos de conhecimento, né? Até porque, inclusive, em grandes sociedades iniciáticas se usam cristais para práticas meditativas de transcender, né, a fisicalidade. Então, eu sinto que as apatitas vieram para ajudar a ativar esse campo vibracional nosso, e para quem está acessando esse material depois, de conectar intuição da mente com a intuição do coração. E a crisocola, como cerne dessa geometria, vem trazer essa consciência de Gaia, entendendo que Gaia é a consciência da Terra que vem sendo desenvolvida aí há mais de 4 bilhões de anos, né? Então, vem de um processo aí que ela traz do todo, entendendo que a Terra é uma partezinha desse todo. E a crisocola traz essa energia desse fragmento do feminino dentro da consciência cristalina de Gaia. Nada a ver com o que a gente tem trabalhado, né? E com o que a gente tem ouvido por aí. Então, para quem quiser ver melhor e sentir, né? A crisocola é esse
cristal. E eu falo que ela tem uma energia de mãe, assim. Ela tem uma energia que abraça a gente. Ela tem uma energia que conecta a gente com esse feminino, em que a gente não está falando só do feminino das mulheres, mas a gente está falando do feminino dentro da unidade da Terra. Da energia yin, né? Da energia yin, né? Em que, infelizmente, né? E eu falo infelizmente porque a gente ainda está no processo de quebrar isso. Aonde esse feminino, ele não só foi distorcido, como ele foi desconectado. Tanto que quando a gente fala, mas feminino e masculino, a gente tem que separar para falar, certo? Porque a nossa mente faz esse processo, ela precisa fragmentar para reconhecer algo. Mas quando a gente está falando de feminino e masculino, eu, pelo menos no meu local de fala, eu estou já trazendo isso para um degrauzinho que nós estamos já indo resgatar isso do 5D, que é desse feminino, desse masculino uno, da unidade. E o cristal traz essa referência de unidade para gente. Porque a unidade, ela traz a neutralidade. É quando você visualiza aquele símbolo do infinito, aquele pontinho central do símbolo do infinito. É o momento do espaço-tempo que a gente transcende ele e a gente se vê uno. Onde eu não consigo diferenciar, porque é uma coisa só, feminino e masculino. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma ponta de quartzo, que eu posso falar que é uma energia do masculino, e aqui eu tenho a energia do feminino. Só que olha que curioso, aqui eu tenho as duas energias juntas. Então, quando eu conecto com essa frequência de unidade, e eu paro para talvez tentar explicar isso para vocês, eu nem consigo. E eu acho que é esse o nosso ponto final dessa linha, se a gente pudesse dizer. Vou pegar um gancho do que você falou, porque não dá para eu perder essa, gente. Assim, quando você fala assim, eu nem consigo traduzir em palavras quando eu conecto com essa energia que é esse feminino e esse masculino integrado. Né? Aqui eu acho que é uma coisa, um ponto muito importante para a gente chamar a atenção das pessoas, que é assim, na maioria das vezes a gente tenta, a gente quer se conectar, sentir, perceber, receber, né, fazer todo esse movimento, mas a gente quer entender e traduzir isso em palavras. Né? No geral é assim, olha, agora é a hora de eu vou tentar canalizar, espera só um minutinho, eu vou sentar, pegar uma caneta e achar que eu vou lá escrever alguma coisa que alguém... Tá agendado. Né? Ótimo. Agendado horário. Exato, peraí, só um Espera só um minutinho. minutinho, né? E a gente vai ali transcrever isso. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque muitas pessoas me perguntam isso, né? Como é que você canalizou? Como é que você faz? Como é que isso chega para você? E muita gente tem essa ideia, né? De falar assim, não, eu preciso escrever, eu preciso entender esse ser que está lá do outro lado, seja o cristal, ou uma entidade, ou um mentor, ou um fractal dela mesma. Ele precisa me ditar o que eu preciso explicar para as pessoas, ou então eu tenho que... E, gente, esquece. Esquece, não vai ser assim. Né? Não vai. Enquanto você... Sabe quando você vai ter certeza que você está canalizando uma coisa que é real, que é verdadeira, que é fidedigna, que é séria? Quando você não souber explicar. Exato. Quando você não souber explicar aquela coisa, quando aquilo for... Você vive aquilo no seu corpo, você vive aquilo dentro de você, mas você não consegue explicar. Aí que você começou a canalizar a informação. Exato. E é óbvio que depois disso, você vai desenvolver uma maneira, você vai entender, você vai desenvolver uma maneira de poder explicar isso, para você poder compartilhar. Mas no momento em que você está trazendo a informação, não dá para escrever, não dá para entender, não dá para querer explicar, porque nem você entendeu ainda, né? Então, fica aí essa dica para você, porque não é impossível a gente canalizar uma informação antes da gente sentir essa informação, antes da gente viver a informação dentro de nós. Eu acho que você disse isso com todas as palavras agora. Exato. Nossa, Foi ótimo a sua forma, porque me fez... É muito louco isso. Relembrar e entender isso. Sim, né? É fantástico porque, mais uma vez, né? A gente está falando que a gente vem com background aí, a gente vem com uma bagagem de existências, né? Mas vamos falar dessa existência apenas, né? Se a gente for parar para pensar a forma como a humanidade, sei lá, do século XX para cá, né? Vem se conectando com o subjetivo, com a intuição, com
outras dimensões, a gente vem, vamos lá, eu brinco que a gente vem da era de Chico Xavier. Sim. Psicografar, canalizar, né? E tendo em vista que o espiritismo trouxe... A gente nem usava a palavra canalizar, Exato, exato. Então, assim, a gente vem de uma geração que a nossa referência era esse tipo de conexão, né? Só que a partir do momento que a gente já deu um upgrade aí, a gente tá falando de outros canais de acesso. Não é que esses canais não eram legítimos, muito pelo contrário. Só que eu acredito que a humanidade, ela já deu... Se utiliza junto, né? Exato, a gente já subiu o status quo aí para outras formas de conexão, né? E é muito... A gente está indo para uma forma que é do sentir, que é do sentir de um lugar que nós também negligenciamos muito e que não foi nos dada a oportunidade de desenvolver. Até mesmo dentro das escolas, né? Que é esse sentir do coração. Aonde a gente foi, inclusive, muito podado, eu pelo menos, né? Eu venho de uma infância em Minas que a gente foi muito enrijecido nesse processo de sentir e poder manifestar os nossos sentimentos genuínos. Então, a gente está vindo de um trabalho há muitas décadas de desconstrução disso, limpando essa poeira para realmente ter uma real conexão dos nossos sentires, que são múltiplos, são infinitos, e que uma grande ferramenta de sintonização disso, ajuste dessa frequência, são os cristais. Existem outras N, né? O que a gente está em pauta aqui hoje são os cristais. E os cristais, eles são grandes aceleradores desses processos, né? Eu não trouxe aqui crânios hoje, por exemplo. Eu devia ter trazido, né, senhor Ronaldo? Ronaldo sem conexão com sem crânios conexão com os crânios, não, mas eu tô né? aqui borbulhando. Ele tá se eu tô vendo que Ronaldo está... Ronaldo, calma, gente, calma. E devem ser perguntas que estão do lado de lá. Pra cá. Sim. Então, por exemplo, eu não trouxe crânios aqui para não assustar a nossa audiência no primeiro momento, né? Na primeira... não? Então ótimo. Então, estamos assistindo em casa. Então, assim, os já crânios... vamos deixar aqui, ó, combinado e marcado, que a gente vai fazer um programa só para trabalhar com os crânios de cristal, tá bom? Ótimo, gente, porque os crânios, por exemplo, que também é um grande... Existem grandes mitos no entorno dos crânios de cristal, né? Indiana Jones que o diga, né? Quando se criou a história de Indiana Jones, que não é tão criada assim... Mas não entramos também... Outra pauta, né? Hollywood é outro podcast. Hollywood é outro podcast, né? Mas os crânios de cristal, por exemplo, a lapidação no formato do crânio vem desde a antiguidade como um grande acelerador de ativação dos processos para a humanidade. É a forma como eu vejo os crânios. Então, quando você pega um crânio de cristal na mão, ele acelera o nosso processo de conexão, pelo menos para mim. E foi como eles começaram a ser usados na Era Exato, Atlântida, na Era Atlantis. Então, entenda que é o seguinte, mas e se eu não quiser, eu não me sinto confortável, porque até dentro dos traumas atlantes que nós temos aí, aliás, grande é parte... o grande motivo pelo qual as pessoas renegam os crânios, Exato, eles renegam por conta dessa memória, né? Essa memória, mesmo que você não tenha a ciência dela, ela está no seu DNA. Então, a aversão que a gente tem, e isso acontece até com os cristais, tá? Às vezes dentro da cristaloterapia, cristais, assim, super tranquilos, tipo uma água marinha. Nossa, água marinha te traz aquela paz. Eu já trabalhei com água marinha em pacientes que simplesmente era aversão à água marinha. Ou seja, em algum ponto da existência ou existência dessa pessoa, né, em outras dimensões, algo na água marinha ativou alguma cicatriz, algum trauma, alguma memória. E ela trouxe para o físico. Então, os cristais têm esse poder dessa antena. Então, trazendo a tecnologia ancestral futurística dos cristais, os cristais... tem até uma teoria de que os cristais serão os nossos pendrives do futuro. E, na verdade, eles não serão. Eles já são e sempre foram. Sim. Né? São grandes antenas cósmicas, né? Que transmitem a informação não só nesse espaço, mas... nesse tempo multidimensional, né? Então, assim, os nossos ancestrais já sabiam fazer isso muito bem, a gente esqueceu e está relembrando. Até porque o nosso DNA funciona da mesma dinâmica. Então, quando a gente abre um campo desse, eu estou trabalhando a minha geometria do meu ser de uma maneira multidimensional. Agora, a forma como eu trago isso para o meu físico é o campo da minha consciência que eu estou estabelecendo nesse momento. E que hoje é um, amanhã pode ser outro totalmente diferente. Está tudo certo.
A gente está juntando tudo isso no nosso HD cósmico lá em cima, para quando a gente quiser, a gente poder acessar. Então, eu falo que, assim, até fazendo esse gancho na sua fala do que a gente consegue ou não traduzir, falando de 5D, né? Esse sentir, faltam palavras. Para mim, hoje, o meu grande... Eu brinco com a nossa amiga que está ali do outro lado, Dona Lígia Zottini. Eu falo que o meu grande challenge hoje, o meu grande desafio é a tradução daquilo que eu sinto, daquilo que eu vejo, do outro lado, e que faltam palavras para trazer para a nossa realidade de agora. Posso dar uma dica? Sim, seu Ronaldo. Nossos mentais se conectaram aqui. Eu já estou aqui já, né? Vocês vão me perdoar, mas eu vou precisar monopolizar ela um pouquinho. Primeiro que a resposta para você foi exatamente você está tendo o sentimento que Totti teve quando precisava transmitir para a humanidade. E ele criou os hieróglifos. É a única forma que ele achou de transmitir toda a sabedoria do cosmos numa forma escrita para o ser humano entender. Mas eu queria voltar um pouquinho, porque existe uma coisa pairando aqui que eu acho que é muito prática. Eu acho que o pessoal... Ai, gente, vamos ter um babado. Eu tô sentindo que a gente logo Ai, vai ter uma linguagem, uma linguagem cristalina nascendo aí, gente. Fofoca Não é por braba nada, agora não. aqui. Fofoca cósmica, vamos lá. Deixa eu voltar um pouquinho. Você comparou o centro da grade, a mãe, o feminino. Aquele que estava na sua mão, Esse. o masculino. Isso. E você disse que esse já tem o masculino e o feminino juntos. Sim. Só para eu entender, eu acho que essa pergunta está pairando lá do outro lado da câmera também. O que é feminino e o que é masculino aqui? Você vai entender onde eu quero chegar. Tá. Bem, eu trago a questão da forma da ponta do cristal, Fálico. que é fálico, que traz já essa conotação, porque a energia masculina ela é vetorial, ela é direcionada, e a energia feminina ela é circular. E se você observar a forma como, inclusive, a crisocola manifesta na natureza, ela é circular. E aqui nessa formação, é porque é muito pequenininho, tá, gente? Vocês do lado aí talvez não consigam enxergar. Ela é bodroidal, então ela aglutina e forma. Então ela está abraçando esse falo, né? Então ela está abraçando essa ponta cristalina. Então, dentro da geometria sagrada, né, quando a gente traz, a energia masculina tem essa força de vetor e a energia feminina tem essa força circular. É a energia que recebe esse falo, é a energia que recebe esse caos. E o feminino, no círculo, ele traz a ordem. Então, a energia do masculino e do feminino é essa dança cósmica entre caos e ordem, entre ordem e caos. Então, eu falo que esse cristal, ele traz os dois, porque no primeiro momento, quando você pega, você sente a energia vetorial do quartzo. Tanto que o quartzo, o cristal de rocha de quartzo, esse transparente, né, que é a base dele, ele potencializa qualquer frequência. Porque eu sinto, ele tem muita essa energia vetorial, o quartzo em si. E quando você sente, aí você se conecta com aquela energia caótica do quartzo. Nessa proposta, ok? E aí você sente a energia do feminino acalmando, fazendo a gente serenar. Bem energia de mãe. A mãe traz pro coração. A mãe traz para cá. E aí você integra. É isso. Perfeito. Então, assim, eu gosto muito de trazer para as pessoas, tentar pelo menos, né? Para o seu dia a dia. E você citou também que esse cristal em específico é recente no nosso dia a dia. Então, assim, é para a gente pensar um pouquinho. A natureza, vamos chamar de natureza, ou Gaia, teve o capricho de pegar masculino e feminino e uni-los recentemente. Exato. E quando você usou até um gestual que eu achei muito bonito, você tem o falo, né? A forma retilínea, sendo envolvido por uma forma circular. Isso, para mim, chama cópula. Ótimo, excelente. Isso, cópula, é o momento mais sagrado da criação do cosmos.
onde o feminino envolve, podemos chamar de órgão, Sim. masculino, para que a vida se perpetue, né? A outra coisa que me chamou a atenção aqui é que eu estou olhando desde o começo aqui e eu tenho um objeto central. Lá vem, gente. Senta que vem história agora. Talvez vocês não estejam vendo aí porque está plano, mas Exato. um objeto central azul esverdeado, no geral, circundado por objetos de tons mais escuros e mais, né? Terrosos, né? É coincidência? Ou o azul esverdeado também é Gaia, que é azul esverdeada? Sim, sim. Se você trouxer, e é curioso, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala de terra, física. A terra é fria e seca. Solo, né? O solo, né? Que é os tons terrosos. Então, imagina que... e eu falo que quando a gente separa, e a gente vai fazer por comparação, igual eu vou fazer agora, terra e água, por exemplo, que é o que a gente vai falar, eu posso, nessa separação, falar que a terra, o solo, vem de uma estrutura fria, seca, masculina, e a água vem de uma fluidez que vai permear, abraçar, circundar tudo isso, trazendo essa conotação de feminino e masculino, ok? Mas se eu pego só a terra, Gaia, ela vai ser a integração desses dois. Tá? Então, quando a gente fala de parte todo, pegar as partes para explicar o todo e o todo para explicar as partes, a gente sempre vai transitar por esses paradigmas que a gente está trazendo para as pessoas hoje. E quando a gente traz essa energia do verde, do azul e dos tons terrosos, a gente está trazendo essa conotação entre feminino, essa dança entre feminino e masculino. E quando a gente vai falar de geometria sagrada, de Fibonacci, por exemplo, que a gente está... Deixa eu até pegar. A gente está pegando essa concha, né, que é um fóssil, inclusive. A gente vai olhando e infinitamente a gente vê esse padrão. Então, na hora que a gente abre e olha com uma lupa lá dentro, a gente vai ter esses mini fragmentos entre feminino e masculino, compõe o todo. Subimos um nível. Feminino e masculino, outro nível, outra camada. Então, a gente pode analisar isso de Gaia, nós, humanidade, estrutura de DNA, microcosmo. Então, a gente sempre vai ter essa dança. E nesse entorno dessa geometria, trazendo os tons terrosos, a gente está trazendo as consciências ancestrais petrificadas, que são as madeiras petrificadas, os fósseis que remontam a essa nossa origem ancestral a nível planetária, mas que tem estrutura cristalina. Então, o processo de petrificação ou fossilização que a gente está trazendo é o momento em que essa estrutura cristalina aglutinou naquela matéria orgânica, que no caso é um ser que morreu, que habitou essa concha, ou essa aqui é um fóssil de pinha, que vem lá do sul, né, do nosso país e do nosso hemisfério, né? Então, aqui tem um processo de fossilização, que aqui dentro tem estrutura cristalina, quando a gente coloca a lupa a gente consegue ver. E, particularmente, fazendo já um gancho para um ponto que achei muito curioso, mas não tô curioso vindo de Vanessa e senhor Ronaldo, eu falo que eu eu só cumpro ordens. Quando as pessoas falam comigo, eu sou, mas Gabi, né? De onde vê? Não sei, gente, eu só cumpro ordens do astral. Como aqui a gente pode falar sobre isso sem pudores, sem filtro? Eu falo, gente, eu cumpro ordens. Tá? Os cristais, eles conversam e dão ordens. No caso, essa ordem, ela veio de um outro lugar, o senhor Ronaldo pode falar melhor, que foi os meteoritos que quiseram vir. É a primeira vez, inclusive, tá? Que eu estou trazendo para uma fala. Eles, que são os meus mais novos estudos da cosmo. Mas você acha que eu acabei, é isso? Não. É que eu tô abrindo pauta. Gente, deixa eu explicar uma coisa. É que Lígia não está nesse podcast neste momento, mas é que ali eu gosto que ela me traduz muito bem. Assim, eu falo com. A gente vai abrindo várias abas. Gente, quem quiser conhecer a Lígia, vai assistir o podcast que já tá lá no canal, porque ela já falou com a gente sobre o futuro. Você também pode ter essa então, chance. assim, a gente tá abrindo pop-ups aqui, ó. E as pessoas ficam assim, calma, gente. A fala da Gabi, ela vem em camadas e a gente vai acessando isso ao longo do tempo.
Então, eu abri vários pop-ups aqui, mas, enfim, antes de eu falar dos meteoritos, então continue a sua fala e aí eu falo. Porque eu falo muito Aí também, eu prometo tá? que eu fico quieto. Não, não pode falar. Sinta-se à vontade, sinta-se em casa. A terceira coisa que me chamou bastante atenção é que você citou em muitas colocações suas a união do sentir com o pensar, né? Da mente Isso. e do coração. Que no meu dia a dia tá aqui neste chakra ou neste. Mais uma coincidência, né? Este é verde Sim. e este é azul. Sim, ótima colocação. Então, assim, estamos repletos de coincidências na mesa aqui, Que não são tão coincidentes. onde Que não Gaia, existem, né? Gaia está representado nessa grade, e é aqui que eu queria chamar a atenção. É muito prático isso. É muito real. É muito materializado isso. Pode até surgir de uma canalização e de uma intuição das mais puras do cosmo. Mas isso está configurado aqui. Gaia, azul-verde, está configurado em uma grade azul-verde, que mostra que recentemente a união do masculino e feminino tem aparecido na forma deste cristal. Sim. Que é falo, mais feminino, azul esverdeado, e que a grande chave que você traz para nós, no meu entendimento, é a união da mente e do sentir, que é azul e verde. Exato. Então, para mim, de coincidência, isso não tem nada. Tecnicamente falando, é quase matemático. 1 mais 1 dá 2. Exato. Então, assim, acho que a gente... Eu só posso te agradecer por ter me dado esse esclarecimento aí. Agora eu vou ficar quieto. Temos alguns minutos para falarmos dos meteoritos. Eu agradeço. Gente, prometo que vou trazer a Gabi de volta para a gente poder continuar falando várias coisas. Mas assim, é fantástico porque eu falo que é tão inteligente essa tecnologia e essa geometria que o Ronaldo trouxe, exemplificou o que a gente estava falando no começo. A forma como cada ser se conecta quando ele se permite se conectar pelo sentir, entendendo que esse sentir é a junção da mente com o coração, e dessa fusão, dessa unidade, a gente tem o todo. Então, das partes, a gente compreende o todo. E desse todo, a nossa mente fragmenta para ela conseguir entender essas partes. E o que o cristal faz, através de uma configuração dentro de uma geometria cristalina, é isso. Como que esse todo conversou com as partes do Ronaldo? Ronaldo trouxe essa consciência dentro da bagagem, porque isso tudo veio da sua bagagem. Sim. A sua bagagem e a sua referência te trouxe para aqui agora e falou, putz, mas peraí, azul e verde, pô, poxa vida, é a minha conexão da minha mente com o meu coração. E vou te falar, isso para mim era dentro da minha bagagem, é óbvia, mas eu não pensei nisso quando eu trouxe. Mas a forma como eu percorri esse caminho para acessar foi totalmente diferente. Não que eu não soubesse, porque a gente, quando vai estudar e a gente tem esse nosso conhecimento, e quando a Van falou assim, putz, mas eu senti esse coração. Só é esse. Só esse. Então, assim, e a forma como ela se conectou foi totalmente diferente. Sim. E a forma como a gente se juntou aqui e abriu esse campo, configurou um outro campo, que a gente não faz a menor ideia. E aí, fechando e trazendo o universo dos meteoritos, que eu acho que eles trazem uma pitadinha do quero mais, para compreender esse todo, saindo de Gaia e indo para nível de universo, que é o que eu acho que você trabalha muito, né, Ronaldo? E a Van trabalha muito e traz muito isso. Eu acho que talvez até por isso que eles quiseram vir ancorar fora, abraçando esse todo aqui, é dentro de uma memória que os cristais têm. Porque os cristais, eles têm fragmentos destes meteoritos.
desses impactos que eles geraram para moldar essa Gaia quando ela estava em formação de consciência, né? Então, os meteoritos, né, e trazendo, né, alguns exemplares como o campo de Cielo que eu estava mostrando antes, né, que é o núcleo desse meteorito que traz a energia do masculino do caos. Então, imagina que o núcleo da Terra está em constante movimento, aquela bola de ferro, e ela está vibrando naquele caos. E quem está abraçando esse núcleo da Terra? É a crosta. É a crosta de Gaia, onde o círculo, ele limita o espaço para que aquele caos não expanda, e dentro desse círculo a gente começa a criar uma ordem dentro. Então, os meteoritos, eu estou reestudando eles agora, e eu sinto que eles trazem muito essa dança entre o núcleo, como o campo de Cielo, que traz essa energia do masculino, do caos, e, por exemplo, esse condrito, que tem essa crosta, e tem esses veios, que era o contato do fogo na atmosfera, que foi o atrito criando esses veios, e essa capa de rocha é como se fosse a crosta, limitando o espaço desse caos, unindo caos e ordem. Então, quando a gente pega e a gente sente, né, elétrico, conduz a energia caótica, e a gente tem a energia da ordem do outro lado, que traz essa limitação, como a nossa matéria. O corpo nosso é um limitante. A pele limita para que a gente possa trazer a ordem para essa geometria interna nossa. Então, eu sinto que eles vieram, né, ancorar, trazendo que essa mesma consciência está presente no cosmos, está presente no todo, assim como está em nós. Então, micro e macro, a gente pode trazer essa dança cósmica que está presente dentro de nós, na Terra, com os cristais, com o todo. No todo. Exato. Ai, acabou o nosso tempo de hoje. Fechou até poético. Amei. Gente. Vamos ter que trazer Gabi novamente para a gente poder continuar esse papo dos cristais. Ai, Mas gente. eu acho que fica a dica aí para a gente, inclusive, sobre essa importância, né? Eu acho que se a gente pudesse resumir aqui o que os cristais vieram nos dizer hoje, nós podemos falar sobre a importância da integração dessas energias masculinas e femininas, e o quanto a gente está trabalhando, o quanto Gaia está trabalhando para que a gente possa permear isso na nossa vida hoje, em conexão com ela, né? Gente, nós vamos ter que ficar por aqui. Mas eu prometo que em breve a gente faz outra conversa e vamos trazer os crânios de cristais, ok? Ai, gente, gratidão. Beijo Amo grande. vocês, Ronaldo Obrigado. e Ivan. Muito bom ter você Gratidão. aqui. Obrigado. Amo vocês. Gratidão. E para vocês, até a próxima. A gente se vê com mais novidades aí sobre as vozes ancestrais e o futuro da nova Terra. Beijo grande. Um abraço. Até já.